Olá, o nosso assunto de hoje é liderança exponencial. O que é liderança exponencial e por que esse assunto tem se tornado e vai se tornar cada vez mais importante? Nós somos ao Singularity University Global Summit para entender um pouco melhor os formatos da liderança exponencial, mas é claro que lá é uma das fontes, é um dos estudos. Eu também acompanho um futurista chamado Gerd Leonard, que fala muito da liderança exponencial, que é a liderança do futuro. Se as empresas tradicionais, o modelo tradicional, está sendo questionado, está sendo disruptado, talvez comece a perder a atração, perder a potência daqui para frente, modelos híbridos de inovação de sustentação estão surgindo, eu já vou explicar qual é a diferença, e novas empresas estão surgindo no mercado e a gente acredita que essas podem ser as novas empresas do futuro. Essas novas empresas muitas vezes surgem em forma de startup, mas elas são empresas exponenciais e não lineares. A primeira diferença é que a empresa linear está baseada no modelo escassez, está baseada no comando, no controle e está baseada no pensamento linear, onde eu faço um planejamento, eu olho o forecast, eu sigo passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. O pensamento exponencial vem da lei de Moore e da lei do retorno acelerado. E isso é uma coisa importante de você entender se você quiser começar a saber um pouco mais sobre esse mundo exponencial. E no mundo exponencial, as empresas pensam completamente diferente. Elas são mais líquidas, não caóticas, mas elas têm propósito, elas têm staff sob demanda, elas têm algumas premissas que as startups já têm, resolver problemas do mundo, elas são conectadas, elas têm dashboard, algoritmos, interface, tem uma série de características que fazem com que essas empresas sejam completamente diferentes das empresas que a gente conhece. E, obviamente, o líder desse novo negócio precisa ter um perfil e uma capacitação completamente diferente do líder das empresas tradicionais. Que, aliás, eu tenho me feito uma pergunta. Até quando a gente vai definir liderança com afogamento operacional? Até quando a gente vai se enganar dizendo que liderar é resolver problemas o dia inteiro, é cuidar de processos o dia inteiro e é não ter tempo para conversar com pessoas sobre o trabalho ou para conversar com os pares sobre estratégias de negócio? Então, a gente já insistiu muito nesse modelo e a gente vê que a gente tenta e não consegue fazer essa roda girar melhor. Nas empresas exponenciais, a gente trabalha em comunidade. O líder é o grande arquiteto desse ecossistema. Não existem departamentos, não existem planos engessados, existe análise de dados, análise preditiva de dados, existem sistemas, testes, hipóteses sendo testados, as pessoas têm autonomia, têm liberdade com responsabilidade. Então, são dois modelos completamente diferentes. Eu queria falar hoje um pouco sobre a liderança exponencial, porque a gente tem recebido alguns e-mails de RHs, por exemplo, que ao invés de manifestar curiosidade sobre o assunto, dizem que o assunto não interessa. Então, eu creio que talvez seja falta de conhecimento sobre o que está vindo por aí. A transformação digital é a primeira das grandes mudanças. Nós vamos ter bons anos aí de bastante aceleração, de bastante mudança, de bastante disruptura. E quanto antes a gente se familiarizar com tudo isso, mais fácil vai ser passar por essa transição. É um engano achar que você não tem nada com isso, é um engano achar que isso não vai afetar a sua empresa. Existem milhares de laboratórios por aí tentando a disruptura, pensando em como vai atender a sociedade de uma forma melhor e o seu negócio pode ter surpresa. Então, não se esquive, tente pelo menos entender. A gente tem steps, obviamente, para chegar lá, mas a Singularity University desenvolveu uma forma de construir o pensamento exponencial, de se pensar estrategicamente de maneira exponencial, de criar cultura exponencial e, obviamente, ela mapeou as características que precisa ter o líder exponencial. Então, eu vou dividir a minha apresentação, que eu preparei para hoje, e com você, e eu vou fazer uma breve apresentação de slides, só para que você tenha uma breve ideia do que a gente está falando aqui. Então, primeiro, os conceitos que a gente foi buscar sobre o que é a liderança exponencial vêm da Singularity University.
eles definem o líder exponencial como líder que pensa num formato super inovador, super disruptivo, e uma pessoa capaz de conduzir esses negócios exponenciais como Facebook, Netflix, Airbnb, enfim. Exige uma capacitação completamente diferente do gestor tradicional ou inclusive do CEO tradicional. Salim Ismail começa o livro dele de organizações exponenciais dizendo aos CEOs: parabéns pelo que você conquistou até aqui, mas daqui para frente tudo que você sabe tornou-se obsoleto. E aqui no Brasil só 9% das empresas olharam de fato para a transformação digital. E as grandes barreiras seriam o tamanho do país e a nossa crise. Mas a gente precisa acompanhar o movimento do mundo. 9% é muito pouco quando a gente olha pela janela e vê o que o mundo está incrementando de novidades e de mudança no mercado de negócio. O líder exponencial, ele navega num mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Só para isso ele já precisa ter habilidades completamente diferentes. Ele cria empresas com propósito, ele rege empresas com propósito transformador massivo, que é o que engaja as pessoas. Ele também tem propósito pessoal, que obviamente tem a ver com esse propósito transformador massivo. Propósito transformador massivo não tem nada a ver com visão, missão e valores. É a ambição da empresa, o que ela quer realizar em termos sociais e globais. Que problemas ela está ajudando a resolver, como é que ela contribui com um planeta que está evoluindo de 7 para 10 bilhões de pessoas. O líder exponencial, ele também trabalha sem comando e controle, não importa que horas você começou a trabalhar, se você seguiu o passo 1, 2, 3, 4, o que importa é, você é capaz de aprender, você é capaz de transformar, você é capaz de se adaptar e você está pronto para assumir liberdade com responsabilidade. Esse é o tipo de liderado que o líder exponencial deseja para a sua equipe. Ele tem o pensamento nada linear, ele não quer garantias, ele não tem medo de erro, ele arrisca, ele pensa diferente, ele pensa do avesso, ele propõe coisas diferentes. O CEO do futuro, ele precisa de uma série de habilidades diferentes. Quando a gente olha para o nosso cenário de hoje, a gente vê empresas de tamanho considerável, é mais difícil criar inovação, é mais difícil fazer um movimento, mas essas empresas estão sendo impactadas por empresas pequenas, de staff pequeno, de um poder digital muito grande, de pensamentos completamente diferentes. E, obviamente, elas roubam o mercado e acabam provocando toda uma quebra de paradigmas. Então, o modelo linear, muito apegado em metas, muito apegado em comando e controle, muito apegado em estratégias obsoletas, muito apegado em cuidar de processo, ainda não olha direito para as pessoas, enfim, isso tudo é mundo linear, isso tudo é líder linear. O líder novo, ele tem uma nova proposta. Ele cria, ele primeiro, ou ele inova de uma maneira muito corajosa, ou ele transforma a empresa dele numa empresa híbrida, ou ele faz com que novas empresas surjam no mercado. Para ele acompanhar as startups, para ele acompanhar esse pensamento digital, para ele acompanhar esse pensamento exponencial, ele precisa se transformar num líder exponencial. E não é na teoria. A gente precisa entender, ter a percepção, contextualizar isso depois e poder agir. E o primeiro passo é construir o pensamento exponencial. Então, o CEO do futuro, ele é muito diferente do CEO dos nossos dias atuais. E eu sei que tem CEOs achando que quando isso tudo acontecer, eles estarão fora do mercado. Não é verdade, isso vai acontecer muito antes do que você imagina. E fique atento ao legado que você vai deixar. O que as pessoas falarão de você depois que você sair do cargo de CEO? O que você fez pelo negócio? Você inovou, você arriscou? Ou você ficou esperando o seu negócio perder mercado e simplesmente você foi deposto da sua cadeira depois que isso acontecer? Então pense um pouco no legado que você está deixando e o quanto você está priorizando o assunto inovação de sustentação e inovação disruptiva. Líderes exponenciais não fazem planos, nem usam passado para decidir futuro e nem fazem adivinhações. Fazem análise preditiva de dados, testam hipóteses, têm roteiro, ajustam o negócio todos os dias.
Na Singularity se fala muito em exponential thinking, ou seja, o pensamento exponencial. Eu acredito que todas as mudanças, especialmente essa mudança de paradigma gigante que está acontecendo no mundo, começa com mudar o seu modelo mental. Se você não entender como o seu cérebro funciona, como você enxerga as coisas, se você não mudar a forma de enxergar a vida, para então mudar a sua forma de agir em conjunto com outras pessoas, nenhum tipo de conhecimento vai realmente se consolidar como algo sustentável. Então, criar o pensamento estratégico é o primeiro passo para a liderança se tornar exponencial. Nós vamos ter um novo tipo de ator corporativo. O que eu quero dizer com isso? No futuro, que não é tão futuro assim, eu não estou falando de 30 anos para frente, estou falando 2018, 2020, é uma realidade que já está acontecendo nas grandes capitais. A gente vai ter muito mais empreendedores, a gente vai ter free workers, ou equipes Lego que formam e desformam de acordo com o projeto, e trabalhadores livres, né? Pejotização, que a gente já chama. Esse tipo de ator corporativo, ele precisa de um novo tipo de líder. Ele negocia, ele não quer ficar preso numa empresa, ele quer trabalhar para vários projetos ao mesmo tempo, ele tem diversidade, ele está comprometido com entrega, não com o tempo de trabalho que ele leva, ou então o conforto do espaço físico que é oferecido. Então, quando eu olho para as figuras que estão nas startups, quando eu olho para os millennials, que já são mais da metade do nosso mercado, quando eu vou para a Singularity, quando eu vejo qualquer outro ecossistema de inovação, é impossível liderar essas pessoas da forma como a gente liderou pessoas até agora. Não dando informação, não tendo causa, não tendo propósito, não se comportando de uma forma colaborativa, eles rejeitam isso veementemente. E esse tipo de liderança é um fracasso no meio dessas novas comunidades de negócio. Então aqui fica uma questão, talvez você possa pegar o seu barquinho e navegar pelo seu mar. O líder precisa ser inovador ou precisa ser exponencial? Os dois. Talvez ele precise sair do modelo operacional, ser um pouco mais estratégico, mas se tornar de verdade um líder inovador, para depois ele se tornar um líder exponencial. O líder atual está muito envolvido na operação e na gestão das coisas. Então, a operação o engole, ele não tem tempo de liderar. O líder inovador, ele promove inovações de sustentação, ou seja, pequenas melhorias para continuar no mercado, para continuar sendo preferido do cliente, para mostrar para o cliente que ele está se atualizando. Mas o líder exponencial, ele lidera a inovação disruptiva. E essa é a grande estrela do mercado nos 10 próximos anos. Aquele líder que vai se diferenciar, aquele líder que vai fazer realmente diferença no mercado e ele atua. Aqui, o que a Singularity diz que são os 4 pilares para o líder exponencial. Ele precisa ser um futurista, isso é uma habilidade, um tecnologista, manjar, lidar muito bem com a tecnologia, um impact driver, ele precisa pensar qual é o impacto positivo que ele está causando em tudo que ele faz, e ele precisa ser extremamente inovador e humanista. Então, quando eu olho para tudo isso, eu vejo um pouco que são características completamente novas. E eu fiz uma lista de comportamentos, além desses 4 pilares, que eu aprendi e que eu juntei com os meus 12 anos de coaching, que o líder exponencial também precisa ter. Aqui tem algumas empresas exponenciais, que são desejo de trabalho de muita gente. Essas empresas definitivamente têm líderes exponenciais. E para terminar, fica uma provocação. Num mundo de mudanças aceleradas, de disruptura total, de inovação total, seus líderes estão fazendo na sua empresa? O que você está fazendo para acompanhar a mudança do mundo e não ficar para trás e não descobrir em 2020 que você se tornou uma figura obsoleta? Como é que você vai liderar, ou como é que a sua empresa vai lidar com essas novas pessoas híbridas que estão aí? Que querem liberdade, que estão conectadas o tempo todo, que preservam a sua qualidade de vida, que querem trabalhar em projetos com causa. Você já pensou em tudo isso? A gente vai mudar radicalmente daqui até o ano de 2020. A gente está com muita tecnologia na mão. E atenção, tecnologia não é TI e nem hardware, ok? Tem um grande engano aí.
A nossa forma de trabalhar está mudando rapidamente. Como é que a sua empresa está lidando com isso? Como é que você está lidando com isso? Como é que o seu RH está lidando com isso? É inaceitável que um RH não tenha nem interesse em conhecer o que se chama de conceitos exponenciais e de programas de liderança exponencial. Isso é um desastre, isso talvez seja o começo do fim. Então, eu imagino que o RH, treinamento e áreas de desenvolvimento precisem saber, pelo menos, quais são as novidades do mercado e conhecê-las, para ver se é hora de colocar isso para dentro do seu negócio ou não. Mas, tornar-se um líder exponencial é questão de sobrevivência no mundo moderno. A transformação digital e a Revolução 4.0 foram o primeiro passo de uma longa jornada que nós, seres humanos, temos pela frente. Então, meu recado final para você é: não adie esse aprendizado, leia sobre, participe dos nossos webinars, entre aqui, peça material se você quiser. A gente tem curso presencial, curso online, mas atualize-se. Liderança exponencial é, sem dúvida, a grande liderança da próxima década. Até logo, obrigada e até o próximo vídeo.